É Vanessa Shiroma Tinem. Eu tenho 39 anos e sou Sansei, quase Yonsei já. Bom, eu trabalho no jornal Tina Press, sou diretora do jornal. Ahn, Desde pequena eu sempre fui criada já é, dentro dos costumes de Okinawa, assim. Sou filha mais velha de 3 irmãos, tenho uma irmã e mais um irmão caçula, né? A minha família, por parte de pai, é bem grande, né? São em 12 irmãos, 10 homens e 2 mulheres. Já da minha mãe são em 6, né? Eu já nasci na capital, né? Meu pai é de Presidente Prudente, minha mãe de Marília. E eles vieram para São Paulo ainda crianças, né? Então, assim, a minha vida desde pequena, na verdade, eu não tive tanto contato com a comunidade de frequentar Kaikan assim quando pequena, né? Só comecei a ter mais interesse pela cultura de Okinawa mesmo depois que eu comecei a namorar o Marcelo, né, que é meu marido. Então, a minha mãe, ela já era sansei, e como ela morava com Oji e Oba, então ela sempre foi criada dentro dos costumes, né, de missas, de eventos, né, de Tushibi. Então, assim, eu sempre fui criada também, né, nesse meio, né, mas não de frequentar Kaikan, de praticar Odori ou alguma outra atividade assim cultural. Eu acho que também, não digo a maioria, né, mas muitas pessoas da minha geração também eu acho que não tiveram essa oportunidade, né? Que nem eu vejo hoje, os Sansei, Yonsei, né? Até Gosei, eles têm mais contato com a cultura, acho que mesmo por causa do taiko, da internet, né? De bolsas de estudo, então acho que isso acabou propiciando um, um interesse maior pela cultura, né? Não que a minha geração não tivesse, mas é, eu pelo menos na minha família, não tivemos tanto contato cultural assim. Mas uma coisa assim que a minha mãe, o sonho dela sempre foi conhecer Okinawa, desde pequena. Então, quando eu fui para o Japão em 2092, né, como decassegue, na volta quando eu voltava antes de voltar para o Brasil, eu pude realizar o sonho da minha mãe de levá-la a Okinawa para conhecer, né? Então, acho que foi uma coisa que marcou também, porque a primeira coisa que eu cheguei lá foi a sensação de estar voltando para casa. Depois de 2 anos e meio no Japão, como decassegue, você tem é uma vida assim um pouco diferente, né? Porque o tratamento lá apesar de ter traços de japonês, a gente é tratado como gaikokujin, né? E quando eu cheguei lá em Okinawa, eu fui tratada como se fosse de lá mesmo, né? Então acho que uma coisa que muitas pessoas que vão pela primeira vez sentem é de voltar retornando para casa, né? Então essa é a sensação que eu tive. E mesmo com contato com os parentes que eu nunca tinha visto na vida, era como se a gente tivesse passado a infância inteira juntos, aquela proximidade, né? Então, isso daí me marcou muito, né? E depois que eu voltei, eu conheci o Marcelo, começamos a namorar e daí a partir daí que eu comecei a participar mais da comunidade, né? Então, essa sensação de estar em casa, de conversar com as pessoas, de parecer que, mesmo não conhecendo muito, tem aquela coisa de identidade, né? Então, ficou muito forte, né? Então, acho que, assim, isso eu trago para minha vida, eu acho que é uma coisa todos os dias eu agradeço, né, por ter nascido no Brasil também, mas por ser descendente de Utinanchu, que eu acho que é um povo muito forte, é um povo que, apesar de todo o sofrimento que ele teve, ele continua mantendo o espírito alegre. E uma coisa assim que você vê, né, eu participei de 2 Utinanchus Taikais, você vê isso, você sente isso em pessoas de todas as nacionalidades, né? O Tinancho tanto do Peru, da Argentina, da Bolívia, dos Estados Unidos, da Europa, assim, você mesmo não conseguindo ter contato com a língua, né? Mas você tem uma sensação, um sentimento de pertencimento muito forte, né? Como se por mais que você nem conhecesse a pessoa, mas você
esteja ligado de alguma forma, né? Então acho que isso é uma coisa assim que me marcou muito, né, dentro da comunidade. Eu vejo assim, a mulher Okinawana, ela é uma mulher muito forte, tanto de personalidade como de espírito mesmo, né? A presença de espírito da mulher Okinawana é muito forte, porque a gente, por mais que a comunidade, a sociedade japonesa, né, em especial Okinawana, ela seja patriarcal, a presença da mulher Okinawana é fundamental, tanto na família, porque ela quem leva a família para frente, ela que acaba apoiando, né, mesmo por trás dos bastidores, mas sem ela é mais difícil. Né? A gente percebe tanto nos kaikans que a mola principal de todo kaikan é o Fujinkai, né? Então, se o kaikan só é forte quando o Fujinkai é forte, quando as pessoas, né, as associadas do Fujinkai se juntam e fazem acontecer. Né? Então, acho que essa é uma característica bem marcante da mulher Okinawana. Bom, experiência de vida, não sei dizer bem se seria experiência de vida, mas no caso de personalidade, eu vejo que a mulher, então, como eu disse antes, a mulher Okinawana ela é muito forte, né? Eu não sei se é uma estigma, né? Se é que existe uma ideia que a mulher japonesa é submissa, né? A mulher japonesa ela é mais delicada, né? Ela é mais tem movimentos mais suaves, mas em contraposição ao Tinancho ela já é mais a presença dela é forte, né? Pelo menos você pega as obás, né? Principalmente da primeira geração Nisei, elas já são de falar mais alto, de gesticular mais, né? A gente até brinca, né? Fala assim, o Tinancho, Totó, né? Fala que nem italiana, né? Que gesticula com a mão, que fala. A japonesa já é mais reservada, é mais delicada, né? Mesmo para falar tem todo um jeito de falar, né? Mesmo por causa da própria cultura, né? Que existe a linguagem de mulher, a linguagem feminina, né? Então a mulher fala mais delicadamente, né? No japonês e no Tinaguti também existem diferenças de posições, né? Tanto de hierarquia como de idade. E mulheres também existem palavras de mulher, né? Mas a mulher, o Tinanchu em geral, pelo menos que eu vejo tanto no Brasil como eu vi em Okinawa, ela é mais, como diria, ela é mais extrovertida, é mais emotiva, assim, ela demonstra mais os sentimentos que a japonesa. Né? Já com relação às brasileiras, talvez eu acho que o Tinanchu se pareça um pouco mais com as brasileiras nesse sentido, né? Mas eu acho que, bom, experiência de vida, não sei se caberia nesse contexto, né? Mas eu acho que em caso de personalidades eu vejo essas diferenças. Talvez seja um pouco como diria, ideias preconcebidas, mas pelo menos no convívio que a gente tem, né? A gente percebe esse tipo de modo de se expressar, né? Acho que o jeito de falar, de se expressar, né? A mulher brasileira, ela é mais extrovertida, tal, né? O Tinancho eu vejo que elas são mais extrovertidas, né? Pelo menos a gente vê no Kaikan, que a gente conhece as pessoas, né? Elas vêm, né? Abraçam, beijam, né? Como porque a gente está no Brasil, sim, né? Já pegaram essa parte cultural do Brasil, mas mesmo em Okinawa, que as obaçanas que eu conheci lá, elas são mais assim, mais próximas, né? Não são tão reservadas como as japonesas, né? As japonesas que eu tive contato, pelo menos, elas já são mais, né? Acho que pela própria cultura são mais reservadas, mais delicadas, né? Mesmo para falar, fala mais baixo, né? Até a gente brinca que consegue perceber que é o Tinanchu, que é mais a Bia, né? Que fala um pouco mais alto, né? Já a Nihonjin já é mais quietinha, já, né? Os modos são delicados, né? Então acho que é mais isso, pelo menos na minha percepção. Eu acho que também pelo contexto, né? Voltando um pouquinho, a mulher Okinawana ela precisou ser forte, que nem no caso no contexto histórico, né, que Okinawa, né, teve a Batalha de Okinawa, muitos homens morreram,
durante a guerra, então as mulheres que na verdade reconstruíram Okinawa, né? Mas mesmo aqui no Brasil, antes do período antes da guerra, né, as mulheres também tinham o papel de trabalhar, cuidar da casa e também cuidar da lavoura, né, trabalhar nesse aspecto. Então acho que assim, talvez modo de vida de mulheres com homens, não sei se teria assim diferenças assim de trabalho, talvez não, né? Porque assim, historicamente a mulher, né, independente de ser okinawana ou não, ela sempre ficou responsável pela casa, pela criação dos filhos. Talvez seja esse ponto, né, que a diferença é que a mulher teria dupla, tripla jornada e enquanto o homem somente o seu trabalho de sustento da casa, né? Mas também tem outra questão que foi até levantado outro dia, assim, que eu vejo que as mulheres, né, não da minha geração, nem talvez da anterior, mas muitas mulheres okinawanas não puderam estudar, né? Porque na concepção dos antigos a mulher casaria e iria para outra família. Então, se fosse o caso de deixar alguém estudar da família, seriam os filhos, principalmente os mais velhos, chonan, ou então os mais novos, mas que manteriam dentro da família, né? Continuariam com o sobrenome da família, né? Então eu vejo assim muitas pessoas, né? Muitas mulheres okinawanas, elas não puderam estudar para poder, né, mesmo por causa de condições financeiras, mas para poder ajudar os irmãos, né, a se sustentarem, a poderem estudar, né? Então, eu acho que isso de alguns anos para cá, de uma geração ou duas para cá, isso tem mudado, né? Principalmente o pessoal que veio para a cidade, né, para a capital. Mas a princípio, assim, a gente vê muitas mulheres que, apesar de terem muito potencial, acabaram não dando continuidade aos estudos por conta desse aspecto, né? Não só financeiro, mas também cultural, né? Que nem uma coisa que eu admiro muito, né, foi a iniciativa da Ana Maria Tamashiro Higa de estar promovendo o fórum, né? Hoje é o fórum, mas em 2008 era o primeiro encontro de mulheres, né? Porque nos 90 anos da imigração japonesa, nos 95, foram feitos fóruns internacionais femininos. Então eram únicas ocasiões em que as mulheres tinham oportunidade de falar, porque as mulheres, né, apesar de sempre estarem nos bastidores, né, dando apoio, fazendo todo o trabalho de formiguinha, mas elas não tinham oportunidade de se expressarem, né, em frente ao público, né, para contar as experiências. Então, acho que isso foi muito importante. Tanto eu assisti todos os fóruns, né, o primeiro, o segundo também, que foi no Maksuji, foi coordenado pela Harumi Goya, e a partir daí a Ana Maria também começou. Eu tive a oportunidade de participar como palestrante no primeiro, e o meu tema era o papel da mulher, o Chinanchu, dentro da transmissão da cultura de Okinawa, né? Porque o que eu vejo, assim, talvez daqui para frente não, mas até então sempre foi a mulher que teve o papel de cuidar dos filhos. Então cabia a ela passar essa cultura, né, passar os costumes da família. E eu acho que até hoje nas famílias isso é muito forte, que sempre é o Oba que ensina, né, que fazer o Toto, né, fazendo dia 1º, dia 15, acender Senko, por que tem que fazer Mabuya, né, mesmo Yuta, geralmente são as mulheres que são Yuta, né, dificilmente, talvez tenha alguns homens que façam, mas predominantemente são as mulheres que fazem esse papel, né. Então acho que isso é muito importante para a gente estar conhecendo histórias de mulheres fortes que sempre trabalharam, né? E a gente tem muitos exemplos, né, dentro da nossa comunidade, né? Mesmo a Yoshiko Hanashiro, né, que foi uma das fundadoras tanto do Kyowa Fujinkai, e ela também foi considerada a Haha no Imin, né, que é a mãe da imigração durante
as comemorações. Então teve muitas coisas assim que a gente vai aprendendo com elas, são lições que elas deixam, lições de vida, né? Que eu acho que é importante estar passando para frente, né? Então acho que esse aspecto que eu acho que seria mais interessante, não mais interessante, mas é importante passar, né? Não só para a nossa comunidade em geral, mas para as novas gerações também. Essa é a minha primeira vez quando eu fui para Okinawa, que eu cheguei lá, eu senti, né, eu me arrepiei e eu senti assim que eu estava voltando para casa, porque no aeroporto já tocava a música Sanshin. E o meu avô, o pai do meu pai sempre tocou Sanshin, né? Então, quando a gente ia na casa dele, eu era pequena, eu falava, ai, de novo, vou estar tocando, né, Sanshin. A gente não chamava ele de Odi, a gente já chamava ele de vô, vô e vó, né? Então, o pai da minha mãe, eu sou filha mais velha da família, né? Sou filha mais velha da minha neta mais velha. Então, acho que por chamar meu avô paterno de vô, porque eu já tinha primos mais velhos que chamavam de vô, eu comecei a chamar o meu avô, né, materno de vô também. Eu acho que ele ficava frustrado, que ele queria ser chamado de Odi, né? Mas ficou assim a vida inteira, sempre chamando, né? Vô do Shiroma e vô do Akamine, né? Então, e os meus primos, não, todos eles já chamavam assim, os outros avós, né? De Odi, Obá, né? Então eles já tinham essa diferenciação. Se era Odi, Obá, era outro, né? Então, agora do meu lado era vô e vó. Então, acho que isso aí ficou bem marcado, porque meu avô, ele não era muito de falar tal, mas ele sim, ele sempre tocava, né? E naquela época, quando eu era pequena, eu falei assim, ai, de novo, ele tá tocando isso, né? Mas quando eu fui pro Japão, né, eu senti uma saudade tão grande. Então, quando eu cheguei em Okinawa, eu ouvi, né, tocando as músicas do Sanshin. Eu falei assim, nossa, que saudade do vô, né? Ele ainda estava, naquela época, ele ainda era vivo. Então eu cheguei lá, ainda o primo do meu pai tinha ligado para os pais dele, para os irmãos, falou, olha, elas estão indo para Okinawa a primeira vez, vê se leva elas para passear, né? Daí ele foi lá, ele foi até o aeroporto levar a gente. Ele falou assim, olha, vai receber. E assim, a gente nunca tinha visto na vida e eles nos acolheram de uma forma tão assim carinhosa, né, que como se tivesse visto, né, como se tivesse vivido a vida inteira, né, Desde junto, pequeno, desde pequeno. Então isso é uma coisa que me marcou muito. Eu falei assim, nossa, né, porque lá no Japão a gente sempre foi tratado assim, não sei, não digo se foi bem preconceito, mas sempre falava assim, anta Gaikokujin da yo, né? Bradirujin da yo, né? Você é japonês, você não é japonesa, você é brasileira, não sabe nem falar a língua, né? Então a gente sentia um pouco desse preconceito. Então a gente, não sei se também por causa disso, né, que a gente ficou um pouco traumatizado, sim. né? Porque no Brasil sempre foi japonesa, né? Era sempre, você é japonesa, japonesinha, não sei o que lá. E chega lá no Japão, você é brasileiro, você não é japonês. Você é Gaikokujin, você é Gaijin. Daí chega lá em Okinawa e fala assim, não, você é o Chinanchu, né? O Kairi Nasai, né? Ouvi isso, falo assim, nossa, é uma coisa tão reconfortante, né? Então, acho que isso que marcou muito. Depois das outras vezes que eu fui, também sempre fui bem recebida por ele, não só pela minha família, mas por todas as pessoas na rua, né? Eu tinha ido com minha prima não falava nada em Nihongo. Daí eu não sabia onde ficava Kokusaidori, né? Daí eu parei bem lá no Kentiomai, não sabia onde era Kokusaidori. Já tava lá. Tava ali perto, né? Daí eu parei na rua, pedi para um audição, tava com o passe, né? Aqueles crachás que a gente usa, né, como estrangeiro, que é que identifica da onde que é. Daí ele fala assim, desculpa, dá licença, né? Queria saber como que eu faço para ir para Kokusaidori, né? E o Odissan parou lá, ele estava conversando com uma pessoa, ele se despediu, ele falou, espera um pouquinho. Ele se despediu e falou, eu vou levar você até lá. Não precisa, é só me falar, né, e vir aonde e tal. Não, eu te levo até lá. Daí ele me levou, daí andamos a Kokusaidori inteirinha, ele me levou no Matiguá. Ele falou assim, olha, aqui você pode comprar Sanshin, ali você não compra não, que ali não é muito bom, é caro, não é bom, né? Então, assim, acho que essa receptividade do povo okinawano é muito forte, né? Não só porque é um lugar
turístico, né? Mas eu acho que essa simpatia das pessoas já vem já está no DNA Já vem delas, deles, né? né? Então eu acho que isso, não sei se a gente encontra em qualquer outro lugar do mundo, mas pelo menos em Okinawa com certeza você encontra, né? Então acho que isso marcou bastante. Eu primeiro eu gostaria de parabenizar, né, as mulheres okinawanas, não só as mulheres okinawanas, mas a mulher por elas, né, pelo modo de vida delas, que apesar de hoje em dia, no pleno século XXI, a gente tem muitas dificuldades ainda, apesar de eu ser sempre feminista, né, de dar graças a Deus de ter nascido mulher, mas existem muitas barreiras ainda para serem quebradas, né? Então, assim, eu acho que é a única mensagem que eu poderia dar, assim, para continuar sendo fortes, continuar transmitindo essa força que é própria da mulher, né? Que ela tem esse dom de não só de criar a vida, mas também de dar continuidade a tudo que veio lá atrás, né? Tanto a cultura como as tradições, os valores, a ética. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que seria isso, para passar para as mulheres para continuar esse trabalho.